Gente, o Congresso Nacional reagiu ao julgamento do STF, o Supremo Tribunal Federal, sobre o foro privilegiado com a proposta de emenda à Constituição que limita essa prerrogativa para autoridades. O texto, apoiado por congressistas aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, visa evitar que o Supremo julgue inquéritos envolvendo o ex-chefe do Executivo. Tema complexo para o entendimento e, claro, quem explica tudo para a gente, faz uma análise aqui, é ela, a doutora Luciana Nepomuceno, nossa colunista, professora, advogada, toda segunda com a gente aqui no Central 98, segunda edição. Lu, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia para nossa audiência. Começando segunda-feira falando sobre o foro especial por prerrogativa de função. Mais um tema sobre o qual trava-se um debate entre Congresso Nacional e, do outro lado, o Supremo Tribunal Federal. Porém, quero dizer já de pronto que não se trata de matéria nova. Nós temos uma PEC que tramita no Congresso desde 2005, discutindo o foro especial prerrogativo de função. E agora ganhou extrema velocidade. Essa PEC foi dando origem a várias outras, mas sempre com essa finalidade, discussão do fim do foro especial, e ganha velocidade porque o Supremo corre na frente, João, e já começou a votação, já temos a maioria formada em relação a essa temática pertinente ao foro especial. Então, desculpa, Lu, vamos explicar então primeiro essa questão do foro privilegiado, o que tem e o que pode mudar ou o que vai mudar. Primeiro essa expressão, foro privilegiado. Então, na linguagem coloquial, você já pensa, isso é um privilégio, isso é uma garantia que algumas pessoas privilegiadas, como a própria expressão dá a entender, têm. Portanto, temos que ter o fim desse foro especial. Vamos entender que, na verdade, o foro especial, como o próprio nome está indicando aqui, é foro especial por prerrogativa de função. Então, ele confere a determinados agentes políticos, agentes públicos, essa prerrogativa de ser julgado por um órgão colegiado em razão da função que ele exerce e do cargo que ele ocupa. Então, não é um privilégio dado pela pessoa, não se leva em consideração a pessoa, e sim é uma garantia do exercício do cargo e do mandato. Porque imagine você sendo um gestor, sendo um governador, você podendo dar decisões que vão interferir no orçamento ou num determinado vencimento, sendo julgado por um juiz singular ou uma juíza singular, que pode ser seu desafeto político. Então, as nossas constituições sempre previram esse foro especial para que o seu julgamento já se inicie a partir da função que você exerce, do seu cargo, direto no tribunal, e não passe como nós mortais. Se nós formos julgados aqui, nós vamos ser julgados primeiro pela primeira instância, passaremos pela segunda instância, que são os tribunais locais, até chegarmos no STJ ou no Supremo Tribunal Federal. Tem pessoas não que já começam a ser julgadas, por exemplo, presidente da República, diretamente no Supremo, presidente da Câmara ou do Senado, diretamente no Supremo Tribunal. E aí vêm os parlamentares. A princípio, todo mundo estava aplaudindo o foro especial. Por que aplaudindo a competência especial? Porque os processos demoravam a tramitar. Então, era possível chincanas processuais, do tipo, renuncia ao mandato, volta o processo para primeira instância. Partiu de uma nova eleição, volta a ter foro privilegiado. E, com isso, retardava-se o andamento dos processos e dava-se, muitas vezes, a prescrição. Agora, o que nós estamos vendo é uma mudança de rota no cenário em relação à tramitação dos processos. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, passou a julgar de forma mais ágil e a condenar. Com isso, acende-se a luz de aquela temática, como eu disse, está desde 2005 sendo discutida, essa temática volta a acender e agora eles falam que não, queremos ter o quê? O fim do foro especial. E é um pouco estranho, né? E aí você pode explicar um pouco essa mudança de atitude por parte dos parlamentares.
alguns antes eram a favor do foro, agora são contra. Por que tem essa mudança? João, inclusive tem sido dito que o Supremo Tribunal Federal estaria ampliando o alcance do foro privilegiado, usando essa expressão de ampliação, em contrapartida ao Congresso, que quer, com essa PEC, reduzir o foro especial. Na verdade, essa PEC está em trâmite, já foi votada no Senado, agora vai para a Câmara, já por votação no plenário. Ela pretende, sim, reduzir para conferir o foro especial apenas a presidente da República, vice-presidente, o presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma redução, porque o foro, na forma como ele é concebido na Constituição, ele é estendido, como eu disse, a vários agentes políticos, a todos os deputados, senadores, a depender do exercício daquele cargo e da função. Só que o que o Supremo decidiu semana passada, já por uma maioria, ele não está ampliando o foro especial, como tem dito, não. Ele, na verdade, está dizendo qual é a interpretação que se dá ao foro especial. E por que ele está dizendo isso? Porque, ao longo dos anos, o Supremo, e eu vou usar uma expressão aqui que o próprio ministro Gilmar Mendes se valeu no voto dele, ele veio calibrando a interpretação do alcance do foro especial. Porque, num primeiro momento, o Supremo adotou o que a gente chama de regra da contemporaneidade. O que significa? Você avaliaria qual era a natureza do crime que foi cometido e se ele foi cometido no exercício da função. Então é um crime cometido no exercício da função? Vamos aplicar a regra da contemporaneidade e vamos instituir aí essa competência especial. E aqui eu faço, gente, uma nota de rodapé, inclusive mental aqui, para ir no caso do Brazão, do Chiquinho Brazão. O Chiquinho Brazão, que inclusive foi semana passada, foi julgado ali pela própria Casa Legislativa, mantendo a prisão, a defesa do Chiquinho veio com essa tese. Não, esse crime da Marielle ocorreu quando ele era vereador, hoje ele é deputado, então não tem nenhuma relação com o mandato de deputado e com isso ele não pode ser julgado pelo Supremo. Porém, o crime do Brazão, exatamente pelo qual ele está sendo investigado, é a obstrução da justiça, que seria considerado um crime permanente, que ele poderia, sim, cometer enquanto deputado a trabalhar a atividade jurisdicional. Mas vamos voltar aqui. Então, o Supremo, a princípio, adotava essa regra. Depois, ele mudou para adotar a chamada regra da anterioridade. O que diz a regra não é anterioridade, não. Regra da atualidade. Falei errado, corrigindo aqui. Atualidade. Nessa regra da atualidade, o que importa é você ser diplomado. Então, fui diplomado, está na nossa Constituição, artigo 53, parágrafo 1º. Fui diplomado, deputado, senador ou senadora, atrai o foro especial, independentemente se o crime que você cometeu ou pelo qual você está sendo acusado foi anterior e se ele tem a ver com o exercício das suas funções. Então, o que aconteceu com o Supremo? O Supremo passou a ser uma corte criminal. Porque vamos supor aqui, o deputado, antes de ser deputado, praticou violência doméstica. Foi denunciado por violência doméstica. E por esse princípio da atualidade, o crime de violência doméstica tem nada a ver com a função dele de deputado, com o cargo de deputado. E ele nem era deputado à época. Ele nem era deputado, mas não importa o simples fato dele ser deputado, ser diplomado, atrairia a competência do Supremo. Então, o Supremo passou a ficar, nesse momento, nessa regra, passou a julgar todos os delitos anteriores e sem nenhuma correlação. E aí nós passamos a ter um terceiro momento, que foi exatamente essa evolução do entendimento do STF, que esse entendimento, presta atenção nesses marcos temporais, foi de 1999 até 2018, quando o Supremo veio a dar ali uma guinada jurisprudencial. Então, o que o Supremo diz em 99?
ele falou o seguinte, que o foro especial não subsiste após a perda do mandato, mesmo para os crimes cometidos no exercício das funções. Então, é o seguinte, você praticou um crime, mesmo relacionado às suas funções, o foro especial não subsiste mais. O que aconteceu? Os deputados, ou seja, os parlamentares, começaram a fazer jogada com o próprio judiciário. Se o entendimento, que vigorou até 2018, era que o foro especial, depois que você não tem mais o exercício daquela função, não subsiste nem para o crime que você cometeu durante o mandato relacionado às funções, o que a gente fazia? O que você faz, João? Renuncia. No momento que você renuncia, você não tem mais aquele foro especial e, portanto, seu processo vai fazer o quê? Lá para a primeira instância. Volta tudo. E aí, só para completar o raciocínio, João, outra estratégia. Tô prestes a ser julgado na primeira instância, o que eu faço? Opa! Vou candidatar. Que aí eu volto pra lá. E eu vou fazendo essa jogada. Foro especial. E esse entendimento, como eu disse, foi de 99 a 2018, que era a regra chamada regra da atualidade máxima ou pura. Deixa eu ilustrar o que você está falando, Luciana, porque teve um levantamento feito pelo Estadão que analisou o processo de 89 a 2016. E olha só, apontou esse levantamento que ações que envolvem réus de foro privilegiado avaliados pelo Supremo, apenas 3% resultaram em condenação. Na maioria dos casos, 58%, as ações foram remetidas às instâncias inferiores. Olha, 58% é muito, é um valor muito alto. Inferiores por perda de prerrogativa de função do réu antes da conclusão do julgamento. Outros 13% prescreveram e 16% estavam à espera de conclusão. Em 10% dos casos, os réus foram absolvidos. Então, se você for olhar por essa análise desse levantamento, para os deputados, né, para quem tem foro privilegiado, né, melhor dizendo, continuar no STF seria uma boa, não era não? Não. Na verdade, é esse sobe e desce que faz com que os crimes, eles prescrevam nesse transcurso. E aí eles aproveitavam. Assim, não, então agora eu preciso ter mandato, agora eu preciso não ter mandato. E com isso você vai delongando a prestação jurisdicional e consegue consumar a prescrição. E por isso, esses índices de condenação baixíssimos. Então, o que o Supremo está fazendo neste julgamento desse habeas corpus? É exatamente falando assim, qual é a interpretação correta, já que, como eu disse, estou mostrando aqui, essa jurisprudência veio sendo calibrada ao longo dos anos. O Supremo decidiu, ou está decidindo por maioria, que o foro especial, ele prevalece para aqueles crimes cometidos no mandato, durante o mandato e relacionado às funções, ainda que você não tenha mais, não ocupe mais o cargo, não tenha mais o mandato. E o problema desse posicionamento agora, porque não é novidade, esse posicionamento já foi adotado pelo Supremo. O problema é o momento. Eu sempre falo que a crítica que eu faço ao Supremo Tribunal Federal não é ao conteúdo, ao teor das decisões. Muitas vezes, ao momento em que as decisões são tomadas. E por que eu falo momento? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro é ex-presidente, não tem mais mandato, está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E aí se questiona, mas por que ele está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal se ele não é mais um detentor de mandato eletivo a justificar a competência especial? Então, o timing que é muito ruim, porque parece que são decisões transparece que são decisões casuísticas para beneficiar ou prejudicar fulano ou beltrano. É a fulanização da decisão jurisdicional. Algo que o Supremo já poderia ter dado essa interpretação ou reafirmado o entendimento dele. Porque exatamente a finalidade é a proteção do judiciário, da instituição, contra chicanas processuais, contra o que a gente chama, inclusive, de litigância predatória. Hoje, você ataca um deputado, não é mais com palavras, você ataca o deputado com as demandas judiciais.
Nós sabemos isso. Você vai no judiciário para atacar o seu desafeto político. Então, para evitar as chicanas, o Supremo já poderia, sim, ter dado essa modulação do entendimento, ter firmado esse posicionamento há mais tempo e não no centro de uma polarização política, de crise com o legislativo. Tá aqui a pergunta do Breno aqui falando, mas cenas dos próximos capítulos, que acham que vai acontecer? Um benefício ou um prejuízo para o ex-presidente Bolsonaro? Dá para prever alguma coisa? Não, aqui, eu exercendo a minha função mãe de Ná, eu posso, né, fazer aqui uma previsão de que eu acho que vai dar ruim. Acho que vai dar ruim, mas depende do que tiver nos autos, da prova dos autos. Mas se nós vamos pegar pela conjuntura política, o cenário é muito favorável, não. Tá aí, Luciana Nepomuceno, professora, advogada, é nossa colunista, tá toda segunda-feira com a gente aqui na segunda edição do Central 98. Semana que vem ela volta, mas enquanto isso, você acompanha a Lu nas redes sociais, né, Lu? Isso, Carol. Luciana Nepomuceno, uma boa semana para todo mundo. Tá aí, obrigada demais, Lu. Até semana que vem.